Meus amigos, agora ficou ainda mais perigoso. Trump dobrou a aposta e decidiu enviar o maior porta-aviões da história para o Oriente Médio, que se junta a outra armada já em operação. E você vai entender também por que ele deu exatamente 30 dias para Teherã recuar e como Israel já está finalizando planos para o dia seguinte. Por que o Irã respondeu dobrando a aposta e como tudo isso se conecta com a retirada de tropas na Síria, ameaças diretas de assassinato contra líderes israelenses, sucessão nuclear na Coreia do Norte, lasers antidrone na Ucrânia e petróleo venezuelano passando para o controle americano. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar como essas peças se encaixam e por que o mundo entrou numa janela de risco real. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo. Agora, vamos direto ao ponto. Tudo começou quando o Pentágono redirecionou o USS Gerald Ford do Caribe para o Oriente Médio. Sim, e ele não é um navio qualquer, é o maior porta-aviões já construído, líder da sua classe, mais pesado que qualquer classe anterior, projetado para operar mais aeronaves e sustentar campanhas aéreas prolongadas. Ele estava de retorno previsto para Norfolk no início de março, depois de um destacamento iniciado em junho de 2025. Era esse porta-aviões que estava na Venezuela quando Maduro foi capturado. Mas esse cronograma foi estendido até o fim de abril ou começo de maio, sem anúncio público aparente, apenas o movimento. Essa mega máquina, a máquina mais formidável das forças militares americanas, passa a se juntar ao USS Abraham Lincoln, que já opera no Mar Arábico desde o fim de janeiro. Pela primeira vez em meses, 2 grupos completos de ataques americanos ficam simultaneamente posicionados na região. Isso significa centenas de caças, destroyers, cruzadores, submarinos e um volume de mísseis Tomahawk capaz de saturar a infraestrutura estratégica inteira. Isso acontece enquanto Trump intensifica a pressão sobre o Irã por causa do programa nuclear e das negociações indiretas em andamento. Nada disso é coincidência, isso é preparação. Lembrando que um outro porta-aviões havia sido anunciado, o porta-aviões George W. Bush, mas ele demoraria ainda alguns dias para poder zarpar. E o Henry Ford já estava em preparação total. Isso demonstra a pressa do governo americano em colocar em posição mais uma armada para enfrentar o Irã. Ou negocia ou sentirá o poder que se aproxima. Agora, e para você que quer saber a data destas notícias, 13 de fevereiro de 2026, anote essa data. E as informações que eu estou trazendo exclusivamente para você correspondem às últimas 24 horas. E olha o que aconteceu, pouco tempo depois veio a segunda bomba. Após uma reunião fechada de 3 horas com Netanyahu, Trump sai diante da imprensa e lança um ultimato direto ao regime iraniano. Assinem um novo acordo em 30 dias ou enfrentarão consequências que ele próprio descreve como traumáticas e dramáticas. Trump lembra aos iranianos que da última vez que recusaram, sofreram ataques da chamada Operação Martelo da Meia-Noite. Ele diz que prefere um acordo justo e bom, mas deixa claro que se não houver assinatura rápida, a história será completamente diferente. E se você se lembrar, da última vez Trump teria dado 60 dias para o Irã negociar. E quando o prazo acabou, o ataque aconteceu e foi mortal, certeiro, definitivo. Israel eliminou os generais iranianos e toda a cúpula de cientistas que completavam o programa nuclear. Bom, enquanto isso, Netanyahu, por sua vez, não acompanha o otimismo de Trump, que espera um acordo. Sim, antes de voltar a Israel, ele declara publicamente seu ceticismo quanto à possibilidade de qualquer acordo honesto com a República Islâmica e afirma que, mesmo se houver acordo, ele precisa desmontar os mísseis balísticos iranianos e bloquear toda a rede de forças aliadas ao Irã na região. Hezbollah,
Houthis, milícias xiitas. E nos bastidores, fontes dizem que essa diferença entre otimismo americano e ceticismo israelense é tática. Trump faz o papel do bom policial, oferecendo saída diplomática, enquanto Netanyahu assume o papel do mau policial, preparando o terreno militar. Tudo isso é cortina de fumaça. Foi assim que aconteceu antes e é assim que está acontecendo agora. Desinformação da mídia, desinformação nas falas de cada um dos líderes. Vice-presidente fala uma coisa, Trump fala outra, Netanyahu diz outra, generais declaram outra coisa, o Pentágono faz movimentos que embaralham a leitura de todo mundo, inclusive do Irã. E ao desembarcar em Israel, Netanyahu deve convocar um fórum de segurança ultra restrito com o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel e os chefes do Mossad e do Shin Bet, para finalizar planos ofensivos para o dia seguinte, ao fim desses 30 dias. Quando líderes fazem isso, as decisões já não estão mais na esfera do discurso. É execução máxima com prazo determinado. 30 dias, anote essa data. E se você acha que o Irã ia recuar com a ameaça de Trump e as declarações de Netanyahu, o segundo porta-aviões a caminho? Nada disso. Ali Shamkhani, secretário do Conselho de Defesa do Irã, vai a Al Jazeera em rede nacional e menospreza Israel, dizendo que a chamada entidade sionista não consegue agir sem apoio direto de Washington. Ele afirma que o nível de prontidão militar iraniano é alto e que qualquer erro de cálculo terá custo elevado. Em seguida, estabelece linhas vermelhas, explícitas, claras. Em alto e bom som, ele diz o seguinte: os sistemas de mísseis iranianos são inegociáveis. Ele diz que responderão com firmeza à decisão a qualquer investida contra o Irã e ameaça escalada regional caso as negociações nucleares fracassem. Isso já não é linguagem diplomática, isso é linguagem operacional. Ao mesmo tempo, fontes israelenses dizem que o sistema de defesa aérea foi significativamente modernizado, com implantação em múltiplas camadas, novas capacidades de detecção, estoques de interceptadores e coordenação estreita com os americanos. Tradução: os dois lados estão se posicionando como quem espera impacto. Agora, preste atenção nessa virada, porque aqui entra o segundo nível que fica tudo mais explosivo. Enquanto Trump encaminha um segundo porta-aviões e aumenta a pressão política, os Estados Unidos começam a recalibrar sua presença física ao redor do Irã. Muitos países declararam emergência e estado de evacuação imediata. Saiam daí! Enquanto isso, cerca de 300 soldados americanos deixaram discretamente a base estratégica de Al-Tanf, na Síria, localizada na junção das fronteiras Síria, Iraque e Jordânia. Permanecem cerca de 1.000 outros. Sai presença terrestre vulnerável e entra poder aéreo e naval móvel. Isso é preparação para guerra aérea e marítima, deslocando forças de posições expostas e substituindo por plataformas capazes de atacar com impunidade. Em Teherã, o contra-almirante Shahram Irani reage dizendo que monitoram os movimentos dos inimigos 24 horas por dia e chama tudo de guerra psicológica. Ele afirma que a marinha iraniana virou ator internacional influente e fala em segurança econômica dos navios iranianos. Retórica, porque 2 grupos de ataque americanos significam um aumento massivo de caças e mísseis ao alcance direto de instalações nucleares e de mísseis iranianos. Isso muda cálculo estratégico. E então vem o movimento mais sombrio até agora. Preste atenção. A televisão estatal iraniana transmitiu ao vivo uma lista negra gráfica de líderes israelenses com rostos marcados por miras vermelhas, e entre os alvos estão Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior, o diretor do Mossad, o chefe da inteligência militar e o comandante da Força Aérea. O apresentador fala em hebraico e diz: nós determinaremos a hora da sua morte. Aguardem o Ababil. Ababil não é apenas um termo religioso, é o nome de uma família de drones táticos e munições de ataques fabricadas no Irã. Ou seja, ameaça direta de assassinato com drones transmitida por um canal estatal. Guerra psicológica oficializada. A ameaça foi direta à alta cúpula do governo israelense.
E essa não foi a primeira vez. Alguns meses atrás, o Irã já havia emitido uma lista com Netanyahu e o alto escalão israelense e dando recompensa de centenas de milhares de dólares pela eventual eliminação de um desses líderes. Com a recompensa para quem eliminasse professores e cientistas israelenses. Sim. Agora amplie o quadro comigo. No mesmo momento em que o Oriente Médio entra nessa espiral, outros tabuleiros globais se movem. Na Coreia do Norte, parlamentares sul-coreanos revelaram que Kim Jong-un prepara sua filha adolescente, Kim Jong-un, como sucessora. Ela já participa de decisões políticas, aparece ao lado do pai em análises de projetos militares e é tratada internamente como segunda em comando de fato. Ao mesmo tempo, Kim supervisiona o desenvolvimento de um grande submarino de cerca de 8.700 toneladas, potencialmente capaz de transportar até 10 mísseis balísticos lançados do mar, possivelmente com propulsão nuclear. Quando regimes nucleares começam a preparar sucessão e plataformas estratégicas ao mesmo tempo, isso não é casualidade, é reforço e um reforço de peso ao eixo das ditaduras. China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Potências que contrapõem diretamente o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. E na Ucrânia, um novo sistema laser chamado Sunray é apresentado publicamente pela primeira vez. Ele derruba drones russos em segundos, sem som, sem clarão, a centenas de metros de distância. O sistema, desenvolvido sob o codinome Trident, custa apenas algumas centenas de milhares de dólares, contra cerca de 150 milhões do equivalente americano. O ministro da Defesa ucraniano diz claramente: isso não é tecnologia do futuro, é a forma de sobreviver hoje. Kiev trabalha para criar uma cúpula completa de defesa antidrone diante de ataques diários que envolvem centenas de drones e atingem infraestrutura crítica como redes elétricas. Isso mostra como o campo de batalha moderno está mudando em tempo real. E na América do Sul, os Estados Unidos passam a controlar diretamente as vendas de petróleo na Venezuela. Desde a captura de Nicolás Maduro em janeiro, mais de $1 bilhão já foi arrecadado, com expectativa de mais 5 bilhões nos próximos meses. E grande parte desse petróleo está sendo refinada em refinarias americanas. E os lucros serão repassados a um governo interino venezuelano sob supervisão de Washington. O secretário de Energia dos Estados Unidos afirma que eleições livres provavelmente ocorrerão antes do fim do segundo mandato de Trump. A Chevron amplia planos de expansão com grande investimento de capital e crescimento agressivo da produção. A ExxonMobil volta a coletar dados no país, avaliando infraestrutura petrolífera após ter deixado a Venezuela em 2007 por estatização forçada de Hugo Chávez. Falam-se em crescimento de produção de 30% a 40% em um ano, partindo de cerca de 1 milhão de barris por dia. Energia é poder. E poder está sendo redistribuído. Agora, junta todas as peças. 2 porta-aviões americanos posicionados ao redor do Irã. E só mais um detalhe. Podem se juntar à armada americana se necessário, mais um porta-aviões. Sim, o George W. Bush ainda pode ser encaminhado diretamente para o Oriente Médio. O bicho vai pegar. Junta tudo isso ao ultimato de 30 dias vindo da Casa Branca. E tem um detalhe importante, esses 30 dias coincidem com o Ramadã, um período religioso onde nenhum presidente americano ousou atacar um país de maioria islâmica. Trump não seria o primeiro. Sim, isso geraria uma reação em cadeia com todos os países islâmicos do mundo. Afinal, é um período onde os islâmicos estão mais fragilizados e os americanos sempre respeitaram isso. E com isso o regime iraniano ganha tempo. Mas tem uma coisa, Trump é imprevisível e pode muito bem ordenar um ataque antes. Mas esse período de 30 dias é um período até o deslocamento do segundo porta-aviões, o preparo das forças, a retirada das tropas e uma movimentação certeira para que, no momento correto, a última chance seja dada ao Irã. Ou faz o acordo, ou o ataque virá
com pressão total. A televisão estatal iraniana marca líderes israelenses para a morte com drones. Coreia do Norte prepara sucessão nuclear, Ucrânia reinventa a defesa com laser e enfrenta a Rússia, e a Venezuela virando ativo energético direto dos Estados Unidos. Isso não é acúmulo aleatório de notícias, isso é convergência. Guerras não começam com discursos, nem com coletivas, nem com manchetes bem escritas. Elas começam quando o silêncio se enche de movimento, quando bases se esvaziam, quando porta-aviões mudam de rota e quando alguém coloca um prazo sobre a mesa. Porque prazo é relógio, e relógio não negocia. Eles contam. Meus amigos, isso não é apenas Irã contra Israel. Isso é uma reorganização global de poder acontecendo em tempo real. Agora eu te pergunto, comente aqui. O que você acha que vem primeiro, quando esses 30 dias acabarem? Agora comente aqui. Eu vou ler o seu comentário e responder. O que vem primeiro? Ataque ou acordo? Você acha que o Irã vai fazer um acordo? O general iraniano disse que não negocia mísseis, não negocia o programa nuclear, não negocia a movimentação de suas forças proxies. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo. Muitos de vocês me pedem as fontes. Cadê a fonte, Shimon? As fontes são fontes internacionais, sites em árabe, sites em hebraico, sites em inglês. Eu não vou ficar citando aqui todas elas durante a nossa apresentação. Mas, se você quer acompanhar informações que nós não podemos colocar aqui na plataforma, porque estamos em terreno alugado, sim! Você pode seguir o nosso canal no Telegram. Lá as informações são colocadas sem censuras e eu também coloco lá as fontes que uso aqui nos nossos conteúdos, ok? O link está fixado aqui nos comentários, fixado aqui na descrição do vídeo. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero até a próxima.